Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Comunicação Oficial. Vamos tratar desta feita dos textos da esfera administrativa. Nós já temos estudado parte gramatical, de gêneros textuais, de modo geral, funções da linguagem e os elementos da comunicação. E desta feita nós vamos agora para os gêneros da esfera administrativa. O que são os gêneros da esfera administrativa? São textos, gêneros textuais, materializados em textos, que circulam no âmbito das empresas, sejam elas empresas públicas, sejam empresas privadas. Nós escolhemos para esta aula tratar destes aqui: memorando, circular, ofício, carta comercial, ata, e-mail, currículo, requerimento e declaração. Pretendemos mostrar as características do estilo da comunicação empresarial, os critérios de distinção entre gêneros oficiais e comerciais e mostrar aqui os gêneros mais empregados na indústria e no comércio. Portanto, caros amigos da Uniateneu, regime remoto, centro universitário, vamos em frente. Como eu prometi, primeiro, características do estilo da comunicação empresarial. Uma grande característica da comunicação empresarial é a objetividade. Essa é a primeira grande característica. Objetividade. Outra é a clareza, seguida a coerência, a concisão, a correção e a adequação. Cada uma delas definidas aqui. Objetividade. O que é objetividade? Ao escrever, o autor precisa dar prioridade a ideias principais, as ideias mais relevantes. Deixar de lado aquilo que for supérfluo. Deixar de lado aquilo que é repetitivo, o que não agrega conhecimento nenhum. Tá? Exemplo, o fato aconteceu na semana passada, há alguns dias atrás. Ora, se você já deu uma indicação exata que foi na semana passada, para que acrescentar alguns dias atrás? Não vai fazer nenhuma informação, você não está sendo objetivo, está sendo repetitivo, pleonástico, então retira isso. Clareza, segunda característica, é alcançada na medida em que o emissor, aquele que escreve ou fala, usa frases curtas e organiza-as na ordem direta, com vocabulário adequado para que a pessoa que vai ler possa compreendê-lo. Tá? Então, é esse momento de evitar utilizar termos técnicos muito rebuscados para evitar que o outro passe sem entender. Se for necessário utilizar um termo técnico, você pode em seguida, entre parênteses ou entre vírgulas, dar uma definição mais clara de que aquele termo significa. Característica outra, coerência. O que é coerência? Estabelecer adequadamente as conexões entre as partes do texto, ou seja, entre os parágrafos, entre as frases, utilizando para isso os elementos coesivos. Quais são os elementos coesivos? Pronomes, advérbios, conjunções. Pronome, esse, isso, aquele, aquela, este, né? Disto, disso e assim por diante. Advérbio, ali, aqui, locuções adverbiais como naquele momento, naquele dia, naquela ocasião e assim por diante. Conjunções, dois tipos básicos, coordenadas, tá, e subordinadas. Coordenadas aditivas, o i e o nem. Alternativas, o ou ora. Conclusivas, logo, portanto. Tá? Explicativas, pois, porque. São exemplos de conjunções coordenadas. Subordinadas, causais, uma vez que,
conformativa, conforme, segundo, assim como, a comparativa, né? Assim como, tal qual. Finais, que indica finalidade, para que, a fim de que, temporais, usando quando e assim por diante. Há uma lista completa disso em qualquer gramática e você pode fazer os exercícios também que constam do nosso material. Em seguida, outra característica interessante da comunicação empresarial deve ser a concisão. Conciso significa ser preciso na informação, ser econômico na informação, empregando o mínimo de palavras com a maior exatidão possível e dizer o máximo com este mínimo de palavras. Isso é que é ser conciso. A concisão está relacionada com a objetividade. Geralmente, quem é objetivo é conciso e vice-versa. O oposto da concisão é a prolixidade, é falar muito e dizer pouco. Aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero, é um exemplo de uma criatura prolixa, que é o contrário de conciso. Correção. Correção tem a ver com seguir as regras gramaticais e aplicá-las na produção do texto. Quem conhece as regras gramaticais e aplica-as na produção do texto, diz que escreve com correção. Todas as vezes que esta palavra aparecer em algum momento, significa que está se pedindo que siga as regras gramaticais, que as regras gramaticais sejam seguidas conforme manda a norma culta. E por fim aqui a adequação. A adequação está relacionada à finalidade discursiva, que exige que o emissor leve em conta o destinatário para escrever ou para falar. Ou seja, se eu tenho um determinado emissor, por exemplo, o diretor da empresa, o coordenador, o gerente, o supervisor, eu preciso me dirigir a ele, seja por escrito, seja oralmente, da forma adequada, né? Respeitosa, lógico, né? Sempre, em qualquer ocasião, mas adequada para ele, o discurso adequado ao receptor. São, portanto, características explicadas de maneira rápida sobre o estilo, né, da comunicação empresarial. Como eu disse para vocês, a gente vai destacar esses 8 gêneros textuais aqui, tá? Bastante empregados no dia a dia, com os quais você tem contato. Claro que existem muitos outros, mas nosso foco, né, será esse aqui. Você pode, a partir disso aqui, pesquisar muito mais nas indicações bibliográficas, nos livros que estão disponíveis na biblioteca, inclusive na biblioteca virtual. Você deve acessar aí no site do Centro Universitário. Bem, vamos aqui a definições e características e alguma exemplificação de algum deles. Primeiro, o memorando. O memorando, também conhecido pela alcunha de memo, né? Memorando, é um dos documentos que mais circulam dentro de uma empresa. Ele é semelhante a um ofício na estrutura, ou seja, tem um emissor, tem um remetente, né? Tem um receptor, tem indicação de lugar, de data e tudo mais. Mas uma característica interessante do memorando é que ele é redigido geralmente para vários destinatários, para vários setores da empresa, por exemplo, se é o gerente geral, vai para os outros gerentes, se é o supervisor, pode ir para os gerentes, né, todos. Se sair da matriz de uma empresa, pode ser dirigido a todas as outras, mas geralmente o memorando é interno. Interno a um setor, interno a um departamento, ou interno em relação à empresa mesma. Porque se for para sair da empresa, não se deve redigir o memorando. O documento adequado é um ofício. Então, se a empresa vai redigir um ofício para a AMC, por exemplo, se vai redigir um ofício para a junta comercial, se for o caso, né, aí está certo.
porque está saindo da empresa, do espaço físico da empresa, está indo para o exterior. Então é justamente isso aqui. O memorando tem a finalidade de divulgar uma ordem ou um procedimento a ser adotado por todos na empresa. Geralmente, quando sai um memorando é esse aqui. E como ele sai de um ponto X aqui, ele vai para vários departamentos, chama-se de memorando circular, porque ele circula. E aí as pessoas às vezes nem chamam de memorando, chamam de circular. Você já leu a última circular do chefe? Porque é memorando circular, porque ele passa nas empresas, nos diversos departamentos, setores. O ofício, como eu já falei, ele é uma correspondência oficial, mas ele tem muito mais circulação nas empresas públicas, tá? Nas empresas públicas. Claro, também na particular, mas o ofício é muito utilizado na empresa pública. Vamos supor que um diretor de um colégio queira se dirigir a secretário, né, de educação. Aí ele utiliza um ofício. O diretor do colégio quer se dirigir ao chefe de um distrito de educação. Ele manda um ofício. O comandante de um determinado quartel quer se dirigir a uma autoridade fora municipal, manda um ofício. A autoridade municipal, o prefeito, manda para uma empresa, vai um ofício, vice-versa. Então, dessa forma, ele é uma correspondência, digamos, bem formal, né? Formal. E vai, inclusive, em papel timbrado, né? Todo dentro de envelope, destinatário, é correspondência realmente oficial. Carta comercial, isso aqui já é um documento, né, como o próprio nome diz, mais ligado ao comércio. Ele é enviado com o objetivo de estabelecer comunicação comercial para iniciar ou encerrar uma transação. Por exemplo, a gente às vezes recebe, nós consumidores recebemos cartas comerciais de revistas, de empresas de telefonia, recebemos carta comercial de empresas de seguro, assinatura de TV, né, por satélite, enfim, a carta comercial acaba se tornando uma verdadeira peça de propaganda para a empresa. E aqui está um outro documento bem interessante, muito utilizado nas empresas, praticamente obrigatório, né, dado o seu caráter de verdadeiro documento jurídico, é a ata. A ata, ela se trata simplesmente de um resumo narrativo, tá? Narrativo descritivo, em que nós temos ali detalhados os fatos e as falas que ocorreram durante uma reunião, uma sessão, uma assembleia. Então, na reunião na empresa, né, uma sessão da Assembleia Legislativa, por exemplo, tá? Tem ata, ou uma assembleia, que é uma reunião no condomínio. Reunião no condomínio se chama de assembleia. A palavra assembleia significa grupo, né, de pessoas reunidas para tratar de um assunto. Então, quando acontece de haver essa reunião, fica uma pessoa encarregada de preparar a ata. E essa pessoa recebe o nome de secretário. É ele que vai secretariar a ata. E a ata tem aquele padrãozinho que você já conhece, né? Tem que ser por extenso, escrito em português, formal, começando, por exemplo, aos 15 dias do mês de julho de 2020, às 17 horas, né, no local tal, iniciou-se a reunião da empresa tal para discutir isso. Ponto. Estavam presentes as seguintes diretores, fulano, né? Aí, a reunião, o diretor-geral deu início à reunião, destaca mostrando qual seria a pauta, que trataria dos seguintes assuntos, tais. Aí vai, né?
descrevendo direitinho. Depois, essa ata volta, geralmente na reunião seguinte, para ser lida e assinada pelos presentes. Se assim que terminar a ata estiver pronta a reunião, pode-se ler e assinar e fica tudo registrado. E deve haver um livro de atas. Se não houver um livro de atas, a ata é digitada, impressa, assinada e guardada em uma pasta, onde se põe o nome lá de pasta das atas, pasta de atas, ou um local que é guardado seguramente, porque ela se transforma num documento legal. Qualquer problema, qualquer disse-me-disse pode ser comprovado pela ata. Mais outros documentos aqui, outro tipo de gênero, outros gêneros textuais, o e-mail, currículo vitae, requerimento e declaração. O e-mail, a gente conhece por e-mail, não é exatamente um gênero textual. O e-mail, na verdade, é um suporte, é um meio físico, é um canal pelo qual circulam diversos gêneros textuais, diversas comunicações empresariais. Por exemplo, o e-mail no e-mail pode circular um aviso, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, olha só, no e-mail. Aqui o e-mail nosso, né? Então aqui no nosso e-mail você percebe uma série de informações, ó. Mandar um TCC, outro TCC, material, pode mandar ata de prova, orientações, pode-se mandar links de reuniões, olha, quantas reuniões no Microsoft Teams, reuniões, né? Aqui foram mandados documentos, tá? Documentos que foram recebidos, conferidos, notas foram lançadas, enfim. Esse nosso e-mail aqui, olha só, guia R2U, ata e por aí vai. Avisos, por exemplo, aqui foi dado um aviso de uma manutenção no transformador da unidade do centro universitário. Então, o que a gente tem aqui? Tem um aviso que veio por intermédio do e-mail. Então, o e-mail não é exatamente aquilo que a gente pode chamar de gênero específico, não. Dentro do e-mail pode ir vários gêneros específicos. O currículo vitae, não. O currículo vitae já é exatamente um gênero textual. Ele traz os dados pessoais, geralmente relacionados ao que você estudou, né? E aos cursos que você fez de graduação e pós-graduação. E tudo deve ser posto lá no currículo vitae. Existe um currículo vitae acadêmico, que é para professor de faculdade, universidade, professor de primeiro e segundo grau, chama-se currículo Lattes, né? A plataforma Lattes que todo mundo deve ter, é interessante ter isso aí. Esse currículo Lattes é alimentado pela própria pessoa, você vai lá na plataforma Lattes e preenche, né, os dados que vão sendo solicitados. Claro que você fazer isso precisa ter bom senso, ética, não escrever aquilo que não fez. Outra forma uma coisa fica feia, você passa vergonha, como aconteceu com uma autoridade aí. Outra forma de você fazer o currículo é essa bem simples aqui, olha. Em uma página você pode montar o seu currículo, de forma direta, objetiva e clara. Lembre-se, clareza, objetivo, concisão. Característica da comunicação. Aqui o meu currículo vitae em uma página. Item 1, dados pessoais, tá? Com o nome completo, um endereço de e-mail, os telefones aqui, esse aqui não são meus verdadeiros, tá? Inventado aqui. O endereço do currículo Lattes, esse endereço é verdadeiro, né? Área de atuação, o que você quer fazer. Então, o que é, no meu caso, para professor, área de atuação é língua portuguesa, linguística e tal. Se for gerente de marketing, aí põe área de atuação, marketing, gerência de marketing. Se for
logística, né? Diretor de logística, né? Supervisor de logística, alguma coisa assim. Aí, depende, lógico, né, do curso que você fez. Aí vem a sua formação acadêmica, quer dizer, os cursos que você frequentou durante o seu estudo. E aí eu fui colocando aqui do lado esquerdo as datas, períodos, e aqui do lado direito dessa tabela os cursos, né? Aí você começa do maior, do mais importante, né, até o mais simples. Dê destaque somente àqueles que forem interessantes para a área na qual você está buscando emprego. Então, se você está buscando emprego relacionado à logística de transporte, né, terrestre, uma empresa de transporte terrestre, você não vai pôr os cursos que você fez de transporte aquaviário, ferroviário, aéreo, a não ser como complemento, mas o foco teria que ser os transportes terrestres, tá certo? Se você está buscando emprego numa empresa de energia eólica, né, que adianta você botar que fez um curso de corte e costura, não tem nada a ver. Então, os cursos que você puser aqui na formação acadêmica precisam estar relacionados à área que você está buscando. A atuação profissional, aqui essa é a sua experiência, e aqui na experiência ponha os 4, 5 mais recentes, começando do mais recente para o mais antigo. Não precisa pôr aquela experiência lá da adolescência, né? A não ser que ela tenha relação com o que você quer trabalhar. Aí você está demonstrando que tem muita experiência mesmo, né? Mas, na verdade, é interessante pôr aqui os mais recentes. Aí eu pus 4 dos mais recentes. E no final, referências profissionais. 3, 4 referências profissionais, escolha as melhores. E de preferência avise a pessoa, tá, que você citou como referência para que ela se lembre disso quando receber um telefonema, se receber. Então aqui você está vendo uma página só, né, papel A4, branco, sem fotos, sem pôr dados pessoais como CPF, endereço, nome do pai, nome da mãe, não precisa disso aí não. Se você for chamado para entrevista e a pessoa perguntar, aí você vai dizer, mas por enquanto, né, não precisa nada disso. Tá certo? Então isso é importante ter ideia aqui. Outro tipo que a gente quer mostrar aqui é o requerimento. O requerimento é um gênero textual que é utilizado para você solicitar alguma coisa à autoridade. Ao invés de pedir oralmente, você pede por escrito. Existem inúmeros tipos de requerimentos, dependendo da finalidade, né? E existem os requerimentos que já têm formulário pronto. Exemplo, a Previdência Social recebe muitos pedidos, né? E ela já prepara, por exemplo, aqui, ó, este requerimento para cálculo de contribuição em atraso. Para facilitar a vida da Previdência propriamente dela, né? E para facilitar a vida do cidadão, ela já no site da Previdência você já encontra, né, você encontra já uma série de formulários. Olha aqui, ó, os formulários, ó. Procuração, formulário profissiográfico, autodeclaração, comunicação de acidente, justificativa, procuração, recursos e vários requerimentos. Ó, requerimento para cálculo de contribuição e atraso, requerimento para verbação de tempo de atividade religiosa, tem procuração aqui também, tem tudo. Aí você encontra todos esses formulários aqui e é só preencher, ó. Digita seu nome, nome da mãe, o endereço seu, data de nascimento, telefone, CEP, CPF, e aí vai, preenchendo tudo, e aqui você põe um xizinho que é que você quer pedir, ó, contagem do RGPS ou contagem recíproca. Aí eu aqui ponho as datas e a atividade que exerceu, e aqui, né, você vai pôr um xizinho no documento que você apresentou. Pode ser a carteira de trabalho, né, preenchida, assinada, e tira a cópia e anexa esse requerimento aqui com o local e data, imprime e assina e leva ao INSS. Pronto, está feito seu requerimento. Não precisa você
quebrar a cabeça redigindo, né, tudo isso aqui. Já facilita a vida. E hoje a tentativa é de facilitar mesmo a vida do cidadão desse jeito, em todos os momentos. Tem também declaração. Né? Declaração e procuração. Não confunda declaração com procuração. Declaração é um documento empresarial emitido por pessoa ou autoridade suficiente para comprovar que você é o que diz ser. Exemplo, eu peço uma declaração de que sou aluno da faculdade. Quando você pede declaração que é aluno da faculdade, para fazer a carteira de estudante, né, você tem alguma autoridade competente que está dizendo que você é. Né? Não confunda isso aqui com a procuração. Porque a procuração, mais uma vez utilizando aqui o site do INSS, né? A procuração, às vezes você tem que redigir à mão, outras vezes você pode só, no caso aqui, ó, sair preenchendo de novo as célulazinhas, tá? Com todos os dados pedidos aqui, marcar por que é que você não pode comparecer lá no INSS, né? Indicar para que a pessoa tem que fazer lá, requerer benefício, revisão, interpor recurso, tá? Uma das opções. Ou requerimento diverso. Marca requerimento diverso que pega tudo. E aí põe local e data, assina, tá? E pronto. Isso aqui é uma procuração. Você está mandando alguém fazer uma coisa para você. A declaração é que alguém diz o que você é. Isso é muito importante, né, essa distinção aí entre um e outro. É mistério você ficar atento a essas características, tá? Essas diferenças todas aqui, porque elas vão fazer parte do seu dia a dia nas empresas que você poderá vir a trabalhar. Aqui está a referência, né, nosso material. Você pode encontrar mais informações. E além disso, existe aí o Biblioteca Virtual e a Biblioteca Física do Centro Universitário Uniatendeu, onde você poderá ter acesso a mais informações com os livros de comunicação oficial, ou às vezes tem o nome de redação empresarial, e outras vezes recebe o nome de português instrumental. Tá? Um abraço, até a próxima.